Outra vez eu fui entregar um juízo de morte para um jovem. Na verdade, nem era um juízo de morte, mas eles não acreditaram. O Senhor deixou uma condicional para eles. Deveriam ter acreditado, mas não acreditaram. Aquele jovem morreu aos 17 anos, morreu no outro dia. Teve uma época que eu era chamado de profeta da morte. Eu era chamado de profeta da morte. Onde eu chegava, eu já dizia: chegou o profeta da morte. Eu não matava ninguém. É que Deus tinha a mania de me enviar para levar esse tipo de juízo quando as pessoas já estavam no nível máximo da rebeldia. Aí Deus me enviava. De forma que quando ele me enviava, eu era o último profeta para aquela pessoa. O último profeta. Tinha casos onde eu dizia: eu sou o último profeta para você. Eu fui entregar a revelação para esse jovem e foi numa quinta-feira, né? Estava fazendo uma campanha e esse jovem estava no culto, 16 para 17 anos. Naquela noite, Deus disse para mim: o diabo quer matá-lo. Avise a ele. E aí eu fui e falei para ele, estava bem na frente. Aí ele era desviado. Eu perguntei, ele falou que era desviado, desviado do evangelho. Eu fui e disse para ele: reconcilia depressa com Jesus. Reconcilia depressa, porque o diabo está caçando a sua alma. Ele começou a rir. Quando eu falei isso, ele olhava para mim e ria. Sei que palhaçada foi que ele viu em mim. Eu estava falando de algo tão sério. Eu acho que ele ironizou, começou a zombar daquilo que eu estava dizendo. Aí eu falei aquilo para ele, terminou o culto e vim embora. Na outra semana, quando eu chego na igreja, na porta da igreja está o irmão dele me esperando. O irmão dele me esperando na porta. Pastor, você precisa ir lá em casa. Eu disse: o que foi? Eu sou irmão daquele jovem, lembra aquele jovem que Deus lhe revelou e tal? Pois ele está lá em casa gritando de dor, gritando, nós não sabemos mais o que fazer. Levamos ele no médico, o médico disse que ele está com AIDS. Isso ele falou já no caminho, já desci com ele para ir na casa. Aí ele disse, o médico disse que ele está com AIDS. Aí eu disse para ele: não, ele não está com AIDS. Ele não tem AIDS. Aí entrei, né, quando cheguei na casa dele, eu ouvia-se os gritos. A casa estava cheia. Tinha uns profetas lá, a mãe dele, o pai dele, irmãos, estava todo mundo. A casa estava aquela tristeza, né? E ele gritando. Amarraram pedaços, fatias de batatas, aqui, fatias de batatas, batata inglesa que a gente chama, né? Isso era bom para dor. E amarraram aquilo na cabeça dele ali. E ele estava nessa cama gritando, ele não estava gemendo, ele gritava de dor. E eu pedi que todos saíssem do quarto. E entrei. Entrei, fechei a porta e disse para ele: por que você não me ouviu no dia que eu falei com você? Quando o Senhor falava com você, por que você não me ouviu? E ele, ai, 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 ai. Eu disse: você teve uma oportunidade tão grande. Comecei a dar um sermão nele. E nada de orar. E aí ele começou a gritar pela mãe dele: mãe, mãe! Acho que era para me tirar lá de dentro, né? Eu estava servindo de tortura para ele. Eu estava trazendo ali uma palavra dura para ele. E ele começou a gritar pela mãe: mãe, mãe! E eu não deixei que ninguém entrasse. Aí eu fui orar por ele. Quando eu estendi a mão para orar, Deus falou comigo: tira a tua mão daí. Deus falou para mim. Ele disse assim: tira a tua mão de cima da minha.
tira a tua mão de cima da minha. Era a mão dele que estava ali. Aí eu não orei. Abri a porta, saí, fui na sala e disse, olha, Deus manda dizer que não é para ninguém orar por ele. Ah, na hora todo mundo se levantou contra mim, na hora. Os profetas que lá estavam, tudo cego, carnal e mundano, sem direção nenhuma, disseram, não, Deus não falaria isso. Como é que Deus falaria isso se Deus me mandou aqui para orar por ele? Foi Deus Dede que mandou eles orar lá. E aí eu fui e disse para eles, Deus disse para mim que não se deve orar por ele e que a mão dele está sobre ele, só vai tirar na hora que ele quiser. Aí, meus irmãos, levantou-se um tumulto. E aí Deus disse mais, não orem e não levem ele para o hospital. Já tinham levado. Não levem para o hospital. Porque a mão do Senhor está sobre ele, ele vai tirar no tempo dele. E, se levá-lo ao hospital, o primeiro medicamento que derem para ele, ele vai entrar em estado de coma e vai morrer. Olha que coisa séria. Um jovem. Se levá-lo para o hospital, ele vai entrar em estado de coma no primeiro medicamento que derem para ele e ele vai morrer. Aí eu falei isso e Deus me revelou a mãe dele que estava com leucemia, me revelou que ele agredia a mãe dele, inclusive tinha levantado a mão para bater nela. Deus me revelou, ela caiu de joelho chorando. Foi muitas revelações lá e saí fora. Os profetas que lá ficaram, que havia se levantado contra mim, fizeram a cabeça da mãe. Não, Deus não falou isso não. Ela viu as revelações, viu que eram revelações verdadeiras, profundas. Deus falou até com ela, revelou o outro irmão dele, revelou o marido dela, enfim. Ela viu tudo isso. E os profetas de mentira, os profetas de Satanás, ficaram na mente dela, dizendo que não, que Deus não falaria isso, que Deus não faria isso, que não sei o quê. No outro dia, pela manhã, porque isso foi à noite que eu estive lá. No outro dia, pela manhã, ela resolve colocar aquele jovem num carro e levá-lo para o hospital. O irmão dele me contou que no outro dia ele estava até bem melhor, não estava gritando de dor. Mas a mãe resolveu levá-lo ao hospital pela manhã. Ele foi levado ao hospital. Chegou lá os médicos, ouvindo a história, fizeram alguns exames, resolveu interná-lo. Ele já não saiu. Resolveram interná-lo naquela manhã. Na primeira injeção que deram na veia dele, ele entrou em estado de coma. E ele morreu naquele dia. Morreu naquele dia. Ficou em coma e da coma para a morte. E o irmão dele me contou tudo isso. Os profetas foram embora e deixaram aquela mãe desolada, chorando, na solidão, sozinha. Fizeram o inferno na mente dela, de forma que ela não quis crer naquilo que o Senhor colocou na minha boca, e foi crer neles. Perdeu um filho de 17 anos. É essa a minha luta até hoje. É eu falar a verdade do Evangelho e os falsos profetas, nos seus canais mundanos, arrastar multidões para a mentira deles. Essa é a minha luta aqui até hoje. Dizer o que Deus manda e eles dizer que não é Deus que está falando e que Deus está falando é com eles. E que eles é que são os verdadeiros profetas. Eu sou apenas um herege. E esse jovem perdeu a vida por isso. Perdeu a vida por isso.